Quero saudar a todos nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Josué. Josué, último capítulo do livro, capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 29 até o versículo 33. Lá no início da Bíblia, sexto livro da Bíblia, o livro de Josué, capítulo 24, amém? A partir do versículo 29 até o versículo 33. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Agora em Juízes, capítulo 2, quarta-feira passada nós lemos Juízes, capítulo 2, capítulo 1. Hoje nós vamos ler capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 15. Na sequência, logo adiante, Juízes, capítulo 2. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, vendo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós rendemos graças ao Senhor pelo privilégio que
entendemos estarmos aqui nessa noite. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Poderíamos estar em muitos outros lugares, mas aprove ao Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos trazer aqui nessa noite, para juntos celebrarmos ao Teu nome e também recebermos a Tua palavra. Dá-nos a Tua palavra, Senhor, fala no nosso coração, para que nós te clamamos nessa hora. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é espírito e vida e nos alimenta espiritualmente. E por isso nós pedimos ao Senhor encarecidamente, em nome do Senhor Jesus, livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, e que a Tua palavra caia sobre nós, dentro do nosso coração, como uma boa semente que ela é, para produzir frutos que glorificam o Teu santíssimo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, na verdade, dois textos de Josué, final da sua vida, e depois Juízes, ambos contando o mesmo fato, contando a mesma história, nos ensinam algumas coisas importantes. A primeira delas é que todos nós somos seres influenciáveis. Todos nós, seres humanos, que vivemos em comunidade, que nos relacionamos uns com os outros, que mantemos contato e comunhão uns com os outros, nós somos seres influenciáveis. E a nossa conduta e a nossa prática de vida depende muito das influências que nós recebemos. Se as influências que nós recebemos forem boas influências, com certeza nós praticaremos coisas boas, obras boas, e isso se aplica à fé também. Se nós tivermos contato com pessoas e vivenciarmos com pessoas que são tementes a Deus, que buscam a Deus, que querem fazer a vontade de Deus, nessa convivência nós seremos influenciados, santificados e também desejaremos juntamente com eles buscar a Deus. Mas infelizmente a recíproca é verdadeira. Se o nosso contato maior, a nossa convivência maior for com pessoas que não conhecem a Deus e que passam a maior parte do tempo numa vida de escarnecimento, de zombaria das coisas de Deus, né? E contra Deus, então aquilo pode também nos influenciar. Eu aprendi isso a duras penas. Eu acho que por ser um pouco cabeça dura, e por que não dizer orgulhoso também, eu achava que não. Eu achava que eu era incólume, que eu podia entrar e sair de qualquer lugar, que eu manteria a mesma postura e a mesma posição. A experiência que eu tinha tido com o Senhor, graças a Deus, foi uma experiência arrebatadora. Deus realmente me alcançou através da sua graça, por meio de Jesus Cristo. Eu mesmo lendo a Bíblia Sagrada, lendo o Evangelho, comecei a ler, e à medida que eu fui lendo, o Espírito Santo foi tocando o meu coração, e o Espírito Santo foi me impulsionando de uma forma assim clara, consciente. Eu fui entendendo, meu entendimento foi sendo iluminado, e quando eu abri o coração que Jesus entrou, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e que foi arrebatador. Eu me encantei com Jesus, com a fé, e achava que nada, absolutamente nada, seria capaz de roubar aquela alegria, ou pelo menos desviar os meus olhos daquela alegria toda. Até que eu entrei na universidade. Não quer dizer que isso vai acontecer com todos, é uma experiência pessoal. E pouco a pouco na universidade, junto com os meus colegas e companheiros de faculdade, a minha convivência passou a ser maior com eles. Eu passei a viver mais horas do dia, do tempo, com os meus colegas da universidade. E nenhum deles eram crentes. Era somente eu, o crente, ali naquele meio,
já numa desvantagem numérica muito grande. E nessa desvantagem numérica grande, apesar de nunca ter negado a fé, graças a Deus por isso, mas aquilo pouco a pouco começou a influenciar. As conversas, né, as conversações, os grandes feitos e grandes realizações. E demorou um bom tempo, para eu perceber que pouco a pouco, sorrateiramente, aquelas influências haviam entrado dentro do meu coração. E eu pude dizer, como o salmista, meus pés só não se resvalaram, e eu não debandei e não despenquei por causa da graça, da misericórdia de Deus e por causa da ação de Deus. Ou seja, estou contando isso para os irmãos, para nós entendermos que nós somos seres influenciados. Eu me lembro de um jovem compartilhando comigo, um moço de Deus, muito temente a Deus. Eu conhecia a vida dele, eu sabia da vida dele, e de repente aquele brilho e aquela graça de Deus começaram a se apagar na vida dele. Eu estou vendo aquele brilho, aquela luz de Jesus se apagando. Aí eu cheguei nele e perguntei: o que está acontecendo? E meus irmãos, quando ele destampou a caixa e começou a me contar o tipo de vida que ele estava vivenciando, eu quase que caí duro de costas, porque eu nunca imaginava que aquilo pudesse estar acontecendo. Começamos a conversar, e pouco a pouco ele começou a me contar onde é que ele estava trabalhando, com quem estava trabalhando, que tipo de conversa que tinha dentro daquela empresa onde ele trabalhava. Eu disse que das memórias que aconteciam ali, foi um dia uma colega de trabalho chegar para ele e dizer para ele: você não quer ser meu amante? Ele falou: você está doido? Eu sou casado e você é casada. Mas assim que é bom. E dali outros colegas começaram a cada dia compartilhar as suas peripécias e as suas extravagâncias pecaminosas. E dali passou para a internet, das conversações para a internet, e começou a alimentar os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração com aquelas coisas, e quando deu por si, ele estava completamente caído, distanciado da vontade de Deus e longe do temor do Senhor. Tudo isso para reforçar a ideia inicial que eu estou aqui desenvolvendo com os irmãos. Nós somos seres influenciáveis. Nós precisamos ter muito cuidado com quem nós andamos. Nós precisamos ter muito cuidado com que tipo de conversa nós alimentamos a nossa mente e o nosso coração. Nós precisamos ter muito cuidado com o tipo de coisa que nós alimentamos, né, a nossa mente a partir dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Porque dependendo daquilo que for sendo semeado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, ainda mais por vínculos, laços de amizade, afetivos, pode causar um grande estrago na nossa fé. E o texto está falando exatamente disso aqui. O texto está dizendo que enquanto Josué estava vivo, enquanto Josué exercia a liderança na vida daquela nação, que era, como o próprio texto diz, Josué, servo do Senhor, enquanto Josué era vivo, aquela nação toda, ela servia ao Senhor. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor. Então, Josué não era apenas uma liderança naquela nação, mas ele era um líder que testemunhava como um servo de Deus. A sua vida, a sua prática, o seu modelo, a sua referência servia de influência para a nação toda. E quando ele percebia que aquela nação estava como que capengando, cocheando, afastando-se do Senhor, então, volta e meia, ele trazia aquela nação toda para um renovo da aliança e para um renovo do pacto com o Senhor. Enquanto Josué viveu, a sua geração era uma geração comprometida com Deus.
Enquanto ele estava vivo, pelo seu testemunho, pelas obras que aquela geração viu que o Senhor havia feito, aquele povo estava firme com Deus, porque era uma geração que conhecia Deus, que teve experiências com Deus e viu os grandes feitos de Deus. Mas o que aconteceu? Morreu Josué, o servo do Senhor. Morreu aquela geração de Josué. E levantou-se uma nova geração. E aquela nova geração que se levantou não tinha mais padrão de referência, não tinha mais modelo de servo do Senhor, não tinha mais modelo de alguém que temia a Deus, não tinha mais uma referência de alguém que servia a Deus de todo o coração, não tinha mais referência de alguém que conhecia Deus, que proclamava os feitos de Deus e que testemunhava com a própria vida a grandiosidade de Deus. O que aconteceu, meus queridos irmãos? Aquela geração que se levantou depois da geração de Josué, ela passou a ser influenciada pelas nações que estavam ao seu redor. E nessa influência que passou a receber, por ser uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que não conhecia as obras do Senhor para com Israel, passaram a copiar as práticas e os costumes das gerações pagãs que viviam ao seu redor. Eu fico pensando, cada geração é devedora à sua própria geração. Nós que estamos aqui devemos à nossa geração esse temor ao Senhor, esse testemunho do Senhor, essa proclamação do Senhor. Mas também somos devedores à geração seguinte. Ou seja, que legado nós estamos deixando à geração seguinte? Que legado nós estamos deixando aos nossos filhos, em termos de fé, de compromisso com Deus, de referência, de modelo, de caminho apontado a ser seguido? Porque preste atenção, irmãos, se nós não fizermos o nosso serviço bem feito, como de certa forma não fez a geração de Josué, a geração dos nossos filhos, ou a geração dos nossos netos, poderão estar à semelhança dessa geração que se seguiu após a geração de Josué. Poderão não ter um relacionamento com Deus no mesmo padrão, da mesma forma como nós vivemos. Poderão, ao contrário, se distanciar de Deus e viver influenciada pelo mundo e até mesmo pelo paganismo e até mesmo por coisas completamente contrárias a Deus e à vontade de Deus. Uma das coisas que me tira o sono e que me faz clamar constantemente ao Senhor são os meus filhos. A geração dos meus filhos, a geração dos meus netos, a geração dos meus bisnetos, se o Senhor assim permitir e aprover que isso aconteça. O que será dessas gerações vindouras? Quando a nossa geração, quando eu partir, o que será dos meus filhos? Será que eles manterão acesa a mesma chama de fidelidade, de integridade, de amor e de rendição ao Senhor? Ou eles viverão como essa geração que seguiu após a geração de Josué, uma geração que não conhecia o Senhor e que, por não conhecer ao Senhor, começou a copiar, a ser influenciada pelas nações que Deus havia abominado? Que coisa triste!
Pelo menos Josué não teve a ingrata satisfação de ver isso em vida. O pior é ver em vida o fruto do nosso dedo, o galardão do Senhor, longe do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Então levanta-se uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que não conhecia o Senhor e também não conhecia os feitos de Deus, uma geração que não tinha experiência com Deus. Aí eu fico pensando na forma como nós criamos os nossos filhos, né? Os meus filhos, graças a Deus por isso, eles não sabem o que é viver nas trevas. Eles não sabem o que é viver oprimido pelo diabo. Eles não sabem o que é viver lá no Egito, tendo um faraó pondo o gancho no seu pescoço, te oprimindo, te agrilhoando, te obrigando a viver uma vida de amargura. Eles já nasceram debaixo da bênção de Deus, da graça de Deus. Muitos de nós tivemos essa experiência de saber o quão doloroso, o quão doído é viver lá no mundo, viver lá no Egito. Meu Deus, viver longe de Deus, viver no Egito oprimido, subjugado por Faraó, que é um tipo, uma figura do diabo, de Satanás. O Egito simboliza o mundo. Faraó é o próprio diabo. Quantos de nós aqui da minha geração, Deus nos arrancou de lá do Egito, graças a Deus por isso, quebrou os grilhões, como aquele canto que nós cantamos, desembanhou a sua espada e ordenou a Faraó: deixa o meu povo ir, liberta o meu povo. Passamos por isso, tivemos essa experiência com Deus, e nessa experiência com Deus somos alimentados a cada dia, somos fortalecidos a cada dia, porque conhecemos Deus, sabemos de onde Deus nos tirou, sabemos o quanto doloroso é viver na escravidão do Egito, debaixo do jugo do diabo, da opressão do pecado, aquela vida miserável, angustiante, sem esperança. Deus nos livre. E agora os nossos filhos? Que experiência que eles têm com Deus? Que conhecimento que eles têm de Deus? Por não conhecer ao Senhor e nem as obras do Senhor, fizeram o que era mal perante o Senhor. Partiram para a idolatria, deixaram o Senhor, prostituíram-se com outros deuses, numa infidelidade espiritual, provocaram o Senhor a ira. Ao invés de buscar o Senhor, passaram a buscar Baal, um deus mosca, o Deus que era tido como Deus da fertilidade. Passaram a buscar lá uma deusa chamada Astarote, longe de Deus, completamente distanciado de Deus. Isso lhes trouxe consequências sérias e danosas, porque essa geração, ao invés de se deliciar com o agrado de Deus, com as bênçãos de Deus, com a benevolência de Deus, eles na verdade despertaram foi a ira de Deus contra eles mesmos. A ira do Senhor se acendeu contra eles, o Senhor os entregou nas mãos dos espoliadores, o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos e não puderam resistir. A mão do Senhor era contra eles para seu mal. O versículo 15 do capítulo 2 diz assim: por onde quer que saíram, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Meu Deus! Eu só consigo pensar na mão de Deus como essa mão boa e benevolente, essa mão abençoadora que me sustenta quando eu tropeço. Eu só consigo pensar na mão de Deus me tomando pela mão direita e me amparando e me cercando
Mas nesse caso aqui, eles provocaram Deus de tal forma, de tal maneira, se distanciaram de Deus de uma forma tão grandiosa, se deixaram influenciar pelos pecados daqueles que estavam à sua volta, começaram a viver como aqueles que viviam ali, que não conheciam a Deus, que Deus disse: então está bem, querem viver como eles? Então recebam o que eles recebem, o meu desagrado. E ao invés de receber o agrado de Deus, passaram a desfrutar do desagrado de Deus. Ao invés de gozar da benevolência da mão de Deus, como seus pais gozaram, ao invés de receber o cuidado, o afago amoroso da mão de Deus, a mão de Deus era contra eles. A mão do Senhor era contra eles para seu mal, e viviam em grande aperto. Tudo isso porque foi uma geração que não seguiu o caminho dos seus pais, foi uma geração que se deixou influenciar pelas nações que estavam à sua volta, e nessa influência se desviaram do Senhor, se distanciaram do Senhor e se perderam. E nesse distanciamento afastaram-se de Deus, e a mão de Deus, ao invés de ser favorável, passou a ser uma mão de repreensão, e ao invés de agrado, desagrado. Mas pensemos um pouco mais nisso. Eu tenho os meus filhos, você tem os seus, e nós temos uma geração vindoura a que nós devemos, a que nós precisamos de, da melhor forma possível, passar a eles essa experiência do compromisso com Deus. Eu tenho para mim, me perdoe se eu dizer alguma coisa que não vai ser do agrado, eu peço perdão antecipadamente. Mas às vezes eu tenho para mim que nós nos esforçamos muito mais para dar condições de vidas boas e terrenas para os nossos filhos do que nos esforçamos para encaminhá-los no caminho de Deus. Porque não é ruim. O que é importante é uma responsabilidade nossa. Eu não conseguiria pensar num pai cristão, uma mãe cristã, que também não colocasse todos os seus esforços em cuidar bem dos seus filhos. Mas às vezes eu fico com a impressão que a nossa preocupação é muito maior com o seu bem-estar, com o bem-estar terreno dos nossos filhos, em garantir-lhes condições de se darem bem na vida, do que propriamente de colocarmos tanto empenho, tanto esforço em viver uma vida de testemunho, de proclamação e de testemunho assim inquieto e constante. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do meu filho. Esse filho pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele se afastar do Senhor, não valeu nada, não adiantou nada. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se prejudicar espiritualmente? O que adianta darmos aos nossos filhos as melhores escolas, botá-los para estudar no exterior, nas melhores universidades do mundo, se transformarem nos melhores, mais competentes, capazes executivos, capazes de ganhar dinheiro, se transformarem em pessoas famosas e ricas, mas distantes de Deus, sem a graça de Deus, sem o agrado de Deus, sem o favor de Deus? Deus. Salmo 78. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 78. Tem algumas coisas que nós não podemos errar, irmãos. Porque
porque o preço fica alto e quase que irreparável. Uma das coisas que nós devemos lutar muito para não errar é exatamente na criação dos nossos filhos. Porque depois vem uma conta, vem uma fatura dolorosa que nos machuca muito e muito para o resto das nossas vidas. Mas vamos lá pensar agora um pouco na responsabilidade de uma geração para com a geração seguinte. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Está vendo, irmãos? Palavra de Deus. Abrirei o que? A minha boca, né? Abrirei os meus lábios. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Eu falarei, eu publicarei, falarei dos tempos antigos, o que eu ouvi, o que eu aprendi, o que meu pai me contou a respeito das coisas de Deus, eu não encobrirei dos filhos, mas contarei à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Às vezes os meninos em casa até brincam comigo. Às vezes estamos sentados na mesa para o café e estamos conversando, e quando eu digo assim, aí já lá vem o pai, né? Porque eu não perco, irmãos, a oportunidade de lhes contar o que Deus fez na minha vida. Eu não tenho vergonha nem falsa modéstia de entender que se eu conquistei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa, não foi por mérito, mas foi pela graça de Deus. Então não tenho vergonha de tributar a glória a Deus. Eu procuro dispensar qualquer apresentação aos meus filhos que me transforme num herói, num super vitorioso. Porque eu quero que eles enxerguem que quem é herói, vitorioso, vencedor, é o Senhor na minha vida e que há de ser na vida deles. Então muitos de nós às vezes perdemos tempo escutando vanglórias e bravatas de coisas e conquistas maravilhosas, extraordinárias. Glória a Deus, mas dê a glória a Deus, não perca a oportunidade de glorificar a Deus na sua vida diante dos olhos dos seus filhos. Está vendo aqui, meu filho? Olha, nem sempre foi assim. Eu vou te contar como é que era a minha vida sem Deus. Não queira saber o que é uma vida vivida longe de Deus. Mas eu vou te contar o que Deus fez na minha vida, como era a vida dos meus pais, que miséria, que lamúria, que sofrimento, a presença de Satanás, a opressão do diabo. E hoje, olha, a vida que nós vivemos, a paz, a alegria, mas não é porque o pai é bom, a mãe é boa, não é porque o Senhor é bom. É porque Deus é presente e misericordioso na nossa vida. É a graça do Senhor, é a presença do Senhor. Guarda isso no seu coração, meu filho, não se esqueça disso. Porque se você buscar a Deus, andar no caminho de Deus, essas coisas acontecerão na sua vida. Abrirei a minha boca, prestai ouvidos às palavras da minha boca, escutai, eu vou abrir os meus lábios e vou falar o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos filhos, contaremos
cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso é testemunho da graça de Deus na nossa vida. Isso é proclamação daquilo que Deus fez na nossa vida. Nossos filhos precisam saber disso. Eles precisam saber, eles precisam ser influenciados por isso. Eles não precisam ser influenciados pelo mundo, por heróis mundanos. Eles precisam ser influenciados pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Aquela geração se perdeu porque eles não conheciam Deus e nem os feitos de Deus. Mas nós podemos testemunhar dos feitos de Deus. Nós podemos contar aos nossos filhos os feitos de Deus. Se nós não tivermos vergonha do Senhor e nem da vida que nós vivemos, se nós não quisermos agora a capa do Batman, né? Se não quisermos agora pousarmos de heróis, os conquistadores, os vitoriosos, mas se formos humildes o suficiente para dizer: não, meu filho, não sou eu. Seu pai realmente é um bom pai, um sujeito trabalhador, que luta, que esforçou muito. Mas tem muita gente que luta, que batalha, que esforça, que não chega a lugar nenhum. O pai chegou por causa da graça de Deus, por causa do poder de Deus. É o Senhor. É o Senhor que está fazendo a diferença. Perceba isso, meu filho. Entenda isso. É o Senhor. É a presença do Senhor. É a graça do Senhor. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou o quê? E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Que testemunho é esse, meus queridos irmãos e irmãs? Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. É a lei de Deus. É a palavra de Deus. É o testemunho. Foi Deus que instituiu. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. E essas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás a seus filhos. Estava lendo um cientista social, eu achei interessante, dizendo que uma das razões pelas quais o povo judeu é um dos povos, né, que mais se destacam no mundo, em termos de conhecimento, de inteligência, porque em quase todas as áreas, pelo menos na área que eu estudei na universidade, que é a economia, os grandes destaques da economia são todos judeus. Desde Ricardo, judeu holandês, que viveu em Londres, Karl Marx, que era judeu, Milton Friedman e Paul Samuelson e muitos outros judeus. Eu estava dizendo que uma das razões é porque essas crianças judias, desde pequenininhas, elas são ensinadas a decorar a lei de Deus. Elas são ensinadas a aprender a lei de Deus, a decorar a lei de Deus e a fazer correlações. Isso expande o entendimento, a compreensão da criança desde cedo, sem falar dos princípios éticos e morais. Então ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Está aí. Versículo 6, para quê? A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ensina, meu irmão, ensina, minha irmã,
mandamento, a palavra de Deus, é o testemunho, é a influência da parte de Deus que vai ficar plantada dentro do coração dos nossos filhos. Que nós devemos à geração seguinte abrir a nossa boca, não encobrir, contar o testemunho, a lei do Senhor, ensinar a lei do Senhor, a palavra do Senhor, para que esses filhos, até mesmo os que ainda se levantariam, não se esquecessem dos feitos de Deus e nele pusessem a sua confiança. Eu me lembro do pastor René Feitosa, pastor de Belo Horizonte, contando para nós que um dia ele chegou na igreja de manhã e quando ele foi passando pelo corredor da igreja, estavam lá os irmãos, os diáconos, com um bêbado rodando ele para todo lado, expulsando o demônio do bêbado. O homem não tinha demônio, só estava bêbado. Aí chegou e falou assim: o que está acontecendo? Aí explicaram para ele, ele chamou o bêbado e falou assim: o que foi? Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: não, pastor, porque eu ia passando aqui na porta da igreja e lembrei da minha mãe, que era crente, e senti saudade da minha mãe e de um hino que minha mãe sempre cantava. Então eu entrei aqui na igreja para poder ouvir o hino e lembrar da minha mãe, que já partiu, e do hino que ela sempre cantava. E qual que é o hino? Eu falei: aquele hino assim, assim, então tá bom. Sento eu no primeiro banco da igreja, chamou o coral e falou: hoje vocês vão cantar o hino tal, que o fulano de tal está aqui para poder ouvir esse hino. Ou seja, um testemunho da mãe que ficou gravado no teu coração. Mesmo bêbado, passando diante da igreja, ele se recordou, ele se lembrou daquilo que a mãe havia lhe dito. Testemunhar, meus irmãos, é de fundamental importância, principalmente aos nossos filhos. Agora, quer saber de uma coisa que estraga profundamente a fé dos nossos filhos? É falar uma coisa e fazer outra. Quer decepcionar, quer frustrar, a fé é fazer isso. Os nossos filhos aprendem conosco por aquilo que nós falamos, proclamação, mas aprendem principalmente com aquilo que nós fazemos. O pastor Ronaldo Dória falou que testemunho, martiria, é pregar sem falar. E meus irmãos, se tem alguém que nos olha, são os nossos filhos. Se tem alguém que nos tem assim na mira e que sabe quem nós somos, sem capa, desnudos, são os nossos filhos. Eles sabem dos nossos arroubos de fé, mas sabem também dos nossos arroubos de ira, de mau testemunho e de outras coisas mais. Vamos ficar de pé e vamos orar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nos dê graça de sermos referências, modelos para os nossos filhos, e que o Senhor nos livre de sermos pedra de tropeço, pedra de escândalo para os nossos próprios filhos. Que o Senhor nos dê graça de termos uma vida de testemunho, de proclamação da palavra de Deus, que alcance o coração dos nossos filhos. Que a influência sobre a vida deles seja uma influência de Deus através de nós. E como todo ser humano, influenciados que somos, que os nossos filhos sejam influenciados pelo Senhor através das nossas vidas.
Deus, nós nos prostramos diante da Tua presença nessa noite e clamamos ao Senhor, Deus, clamamos ao Senhor pela nossa geração, pela geração dos nossos filhos. Deus, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos filhos. Pai, não permita que o mundo venha tragá-los. Não permita, Deus, que as coisas dessa vida, que os prazeres e os olhos do mundo venham exercer influência sobre a vida dos nossos filhos e da sua geração. Mas, Pai, nessa noite nós queremos clamar ao Senhor. Incendeia o nosso coração com a Tua palavra, com o Espírito Santo do Senhor, para sair da nossa boca a palavra temperada com sal, para sair da nossa boca a palavra de Deus, a palavra de sabedoria, a palavra santa, a palavra que edifica. Ó Deus, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torta, nenhuma palavra, Senhor, que venha desviá-los, empurrá-los para fora do caminho do Senhor. A melhor coisa que nós temos nessa vida são os nossos filhos. É a herança do Senhor, é o nosso galardão. Nós queremos clamar ao Senhor pelos nossos filhos nessa noite. Pai, alcança os nossos filhos, assim como um dia o Senhor nos alcançou, assim como um dia o Senhor nos tirou do Egito. Tira os nossos filhos de lá também. Quebra o jugo, quebra os grilhões. Ó Deus, assim como o Senhor ordenou a Faraó, deixa sair o meu povo. O Senhor ordena também a Satanás, ao mundo, solta os nossos filhos, liberta os nossos filhos, porque eles são do Senhor, para a glória do Senhor. Deus, levanta uma geração dos nossos filhos mais cheia de fé, mais comprometida com o Senhor do que a nossa geração. Ajuda-nos a testemunhar, ajuda-nos a ensinar a Tua palavra e a viver a Tua palavra para a Tua glória e para o Teu amor. Pai, esse é o nosso clamor nessa noite. Nós, Pai Celestial, não queremos ver essa geração vindoura como foi a geração posterior a Josué, uma geração que não Te conheceu, uma geração que não Te serviu, que por isso sofreu muito. Tenha misericórdia dessa geração vindoura. Ajuda-nos também, Pai Celestial, para que nós Te pedimos e Te clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém.